Galera, seguinte, olha só essa previsão aqui de preço do XRP. O XRP deve ter ganhos de 46% após a Ripple garantir a primeira licença de Dubai. Ontem aqui no canal eu trouxe um vídeo extremamente importante, inclusive é esse vídeo aqui, lançado ontem de noite, sobre o avanço do XRP em Dubai. Basicamente, para dar só aí um resumo, um contexto para quem não assistiu o vídeo de ontem, eu falei que o XRP foi aprovado lá nos Emirados Árabes Unidos, né? Que tem como Dubai lá. Então, assim, notícia excelente para o XRP, foi um grande avanço para o XRP. Vale falar que o XRP tem 20% da sua base localizada lá no Oriente Médio. E até por causa disso a gente vê, por exemplo, aqui o preço do XRP hoje, galera. O XRP está se mantendo aí uma forma estável nos 2,32, né? Na verdade, no vídeo de ontem estava 2,2, inclusive ele já deu aí um leve crescimento. E apesar de a gente pegar aqui, né, por exemplo, os últimos 7 dias, quase 8% de queda, vocês podem ver que o XRP está sim se mantendo de uma certa maneira estável, cara. Olha só nesse último mês, por exemplo, a gente só teve uma queda de 2,3, apesar de quedas aqui, subidas aqui, né? Essa subida foi principalmente por causa do Trump. Mesmo assim, o XRP está se mantendo estável e eu acho isso uma excelente notícia. Sei que muita gente já estava querendo aí que o XRP tivesse um grande aumento de preço, que fosse lá para a lua, né? Digamos assim, mas eu acho que isso aqui já é uma excelente notícia, porque se a gente pega, por exemplo, as outras criptomoedas no mercado, cara, o Bitcoin só tá caindo, o Ethereum só tá caindo. A Solana nem se fala, né? A Solana já tá, assim, em situação crítica. A Cardano também, né? Ela basicamente perdeu quase tudo que tinha ganho. Dogecoin chegando ao menor patamar dos últimos 4 meses. Chainlink, o Chainlink até deu uma recuperada bastante considerável aí nas últimas 24 horas, mas se a gente for pegar ao longo do mês, caiu bastante, HBA também caiu bastante, então assim, são várias criptomoedas que vêm caindo bastante, tá? Bastante mesmo, mas o XRP, querendo ou não, ele tá se mantendo aí de uma certa forma na estabilidade. Sinceramente, eu acho isso uma ótima notícia. E aí, recentemente também a gente teve duas notícias, né, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal, então até por causa disso não esquece de se inscrever no canal para não perder esses vídeos, né? Eu falei, por exemplo, que a SEC se prepara para terminar a batalha legal contra o XRP, que é algo que vem travando o preço do XRP há muito tempo, e falei aí dessa aprovação na regulação de Dubai. Então são duas notícias excelentes que a gente teve recentemente em relação ao XRP. E até por causa disso, a previsão do XRP, né, que alguns tempos atrás estava sendo bastante negativo, né, até por causa aqui dessas últimas quedas, na verdade ela acabou se revertendo para a maioria dos analistas, que fazem aí uma previsão de ganhos do XRP de até 46%. Então vamos ver aqui essa notícia para ver o que é que ela tem a falar e, claro, vou dando aqui as minhas opiniões. Olha só, o preço do XRP pode ter ganhos significativos no curto prazo, devido à melhoria da técnica, a nova licença da Ripple em Dubai e uma possível conclusão da batalha da SEC, ou seja, são todos aqueles elementos aqui que eu venho falando aqui nos últimos vídeos, né? Então, até por isso, de novo, eu vou ter que falar, cara, se inscreve no canal para não perder essas notícias. E aí vocês podem ver que tudo isso aí é mais um bloquinho, né, gente? O XRP vai ganhando as suas batalhas de um por um para, claro, conseguir ter o aumento de preço, onde muita gente, inclusive eu, tenho essa esperança de que o XRP vá aumentando de preço. Então, olha só, o preço do XRP está em olho em um rompimento de um padrão gráfico clássico em um futuro próximo, depois que a Ripple garantiu sua primeira licença no Oriente Médio. Os gráficos de preço do XRP sugerem um possíveis ganho de 46%. O XRP vem se consolidando dentro de um padrão de triângulo descendente desde que atingiu a máxima de 7 anos de 3,4 em janeiro de 16 de janeiro de 2025. Depois de encontrar suporte na linha horizontal do triângulo em $2, o par XRP deixou para trás uma sequência de mínimas mais altas nos últimos 4 dias, para além de sua tendência superior. O preço do XRP agora está sendo testado em
a linha de tendência superior do triângulo em 2,30, superando as esperanças de um candle diário acima desse nível. Se isso acontecer, o XRP pode subir para o nível psicológico de 3 dólares em uma zona crítica de congestionamentos de fornecedores, que recentemente rejeitou o preço 2 vezes. Então, assim, antes da gente continuar, vamos falar agora sobre um pouco do XRP, né? Como vocês podem ver, o XRP ele teve aí essa alta, né, expressiva, principalmente a partir do último ano, né? O XRP ele passou durante muito tempo aí abaixo do 1 dólar lá pela marca do 0,5, e aí desde o ano passado o XRP vai tendo um crescimento bastante expressivo, tendo chegado ao seu ápice aí dos 3,4 no começo do ano. E aí muita gente, né, tem aquele medo de que o XRP ele possa voltar para esses padrões aqui, né? Ele possa voltar abaixo do 1 dólar. Sinceramente, eu não acredito nem um pouco nisso, porque como a gente vai vendo aqui nas notícias, questão de Dubai, questão de Portugal, questão do Brasil, questão da SEC, diversos XRP sendo falado na reserva estratégica do Trump, cara, são diversos fatores que colocam o XRP em um outro patamar. Então eu particularmente não acredito mais que o XRP volta a 1 dólar, sabe? Eu acho que o XRP ele ultrapassou um nível na qual ele não deve chegar. Óbvio que, assim como qualquer outra criptomoeda, o XRP vai continuar caindo, vai continuar subindo, né? Vai ter essa sua variação de preço, que é completamente normal. Mas eu não acredito mais que ele volte a esse patamar aqui. Então vamos continuar. O movimento além desse nível, né, dos 3 dólares, poderia empurrar o preço para uma próxima grande resistência em 3,27 e posteriormente para a alta de vários anos em 3,40, totalizando um aumento entre 30% e 46%. Enquanto isso, o analista de criptomoedas Credible Crypto diz que a queda do XRP para níveis abaixo de 2 dólares forneceu uma entrada perfeita para os compradores visando lucro em 3,40. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala da criptomoeda, né, e de lucro, tudo depende de quando que você comprou. Então, por exemplo, quem comprou aqui nesse patamar no começo do ano, em volta dos 3 dólares, muito provavelmente está com expectativa, na verdade, que o XRP vá para além desse valor, né? Que o XRP acaba explodindo aí para 5 dólares, 10 dólares. Mas quando a gente está falando de pessoas que compraram aqui nesse valor, né, abaixo aí dos 2,3, ou até mesmo que nem a gente está tendo hoje aqui, né, no 2,3, cara, se a gente está falando de um aumento para chegar entre 3 a 3,4, a gente está falando de uma capacidade de lucro absurda aí no curto prazo. Óbvio que vale falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, você faz aquilo que você bem entender com o seu dinheiro, você compra aquilo que você quiser. Mas eu só estou mostrando isso porque eu acho que depende muito de qual tipo de investidor você é, né? A gente vê pessoas que estão desesperadas aí com essa queda do XRP aí no último mês, mas sinceramente, como eu falei, eu vejo isso aqui como uma forte presença de resistência, cara. O XRP ter caído apenas 2% no último mês mostra o quanto essa moeda tá ficando cada vez mais forte, cara. Então, assim, esse crescimento aqui de 3,4 pode ser excelente, sabe? Pode ser excelente e pode acabar mostrando aí uma nova projeção aí do XRP continuar caindo. E aí, como eu mostro aqui, a gente tem a notícia da licença em Dubai, né, que eu falei no vídeo de ontem, não vou entrar em mais detalhes com isso, né, mas eles conseguiram aí a aprovação da Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai, né, também teve aí a questão da SEC que se aproxima, né, ainda não chegou ao fim, mas muito provavelmente vai ter um fim aí nos próximos meses, nas próximas semanas, com uma vitória aí para o XRP. Então são vários aspectos que mostram que o XRP está em um outro patamar. Então essa previsão aqui dos 3,40 no curto período de tempo, eu acho uma excelente previsão, sabe? E acho que sim, que pode chegar, né? Inclusive, acabou revertendo completamente essas notícias, as previsões de baixa que a gente tinha, né? A gente teve aí nas últimas semanas, por exemplo, até trouxe aqui no canal falando que o XRP poderia cair mais, inclusive poderia cair até para o patamar abaixo de 1 dólar. Mas como eu falei, eu não acredito mais que o XRP chega abaixo de 1 dólar, sabe? Eu não acredito porque a aceitação do XRP por instituições, por governos e pelas pessoas em si está se tornando cada vez maior. O XRP
XRP é uma moeda que está crescendo cada vez mais, cara. Ela está em quarto lugar aqui nas principais criptomoedas, mas vale falar que a terceiro lugar é o STD, né? Então, assim, tecnicamente o XRP está em terceiro lugar, né? Então, cara, eu não acredito, sinceramente, nessa queda do XRP. Óbvio que a gente não tem como garantir, né, que o XRP vai cair, vai subir exatamente 46%, porque é muito difícil a gente ter uma certeza, né? Geralmente quase nunca essas previsões acabam acertando 100% das vezes, mas eu acho que é muito provável que a gente tenha aí um aumento de preço do XRP e, na minha opinião, quando a gente tiver a confirmação de que a SEC vai tirar e vai dar a vitória para o XRP nas batalhas legais, né? Eu acho que aí, sem dúvida, o XRP vai ter um potencial absurdo de subida e a gente deve ter aí a máxima histórica do XRP. Agora, é óbvio que tudo isso depende de vários fatores, né? Existem vários fatores do XRP e também é uma questão aí de ir aos poucos, né, gente? Não esperem também que, claro, quando a gente tiver aí essa confirmação do fim da batalha contra a SEC, não esperem que o XRP, assim, do nada chegue a $10, sabe? Ou algo do tipo. Isso não vai acontecer. Mas, sem dúvida, a XRP tem muito potencial de crescimento e é uma das moedas que eu mais gosto particularmente falando. Obviamente que isso é apenas a minha opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais uma vez, não esquece de se inscrever aqui no Bitcoin Sem Mimimi. Se você quiser aprender também mais sobre criptomoedas, Bitcoin e tudo mais, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado vários livros para caso você queiram comprar, e eu recomendo demais esses livros, pois vocês vão estar aprendendo cada vez mais aí sobre criptomoedas. E também, se você quiser ver os últimos vídeos, né, que eu citei aqui sobre a regulação de Dubai e sobre o fim da batalha da SEC, né, que são fundamentais para você entender aí esse possível crescimento do XRP, eu vou estar deixando esses vídeos aparecendo agora aí em tela, tá? Então é só você clicar para assistir esses vídeos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Bitcoin Sem Mimimi. Até a próxima e tchau.